Salmo de número 63. Nós iremos meditar no tema desejando intensamente ou ansiando a presença de Deus. Salmo 63, buscando a Deus, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. E Davi diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, Elohim, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Isso tudo é porque a Tua graça é melhor do que viver, melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio, a minha proteção, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, no entanto, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Até aqui a leitura. Irmãos, todos os dias nós somos afrontados por situações que deixam a gente muito aflitos. E a gente fica aflito muito rápido. A verdade é que algumas experiências nas nossas vidas são extremamente pesadas para nós. E essas experiências nos levam a ficar muito desanimados e muito abatidos. Muito abatidos. Fato é que essa reação nossa, normalmente ela tem um alicerce, a base dela está no fato de que não colocamos a nossa confiança totalmente no Senhor Deus. E também nós ficamos à mercê dos nossos próprios esforços, das nossas frustrações, das nossas dúvidas. A base do nosso desânimo, a base do nosso abatimento está na falta de confiar em Deus como nosso porto seguro. O registro de Davi desse salmo, ele nos revela a experiência de um homem que, em meio a uma terrível tragédia, em meio a um momento extremamente doloroso e desesperador, ele não se deixa ser conduzido pelas circunstâncias. A verdade é que esse salmo, ele é escrito por Davi na fuga dele do seu filho Absalão, quando Absalão dá um golpe de estado em Davi, toma a cidade de Jerusalém, e Davi é obrigado a fugir com um contingente pequeno de pessoas, e esse fato está registrado em 2 Samuel, no capítulo 15, e isso acontece como consequência terrível do pecado que Davi cometeu lá no capítulo 11 de 2 Samuel. Isso aqui é uma consequência que começa com adultério, passa por assassinato, é irmão matando irmão, e agora Absalão se insurge contra Davi. Davi, já avançado em dias, tem que fugir, já é um senhor de idade, tem que sair correndo e vai para o deserto, num lugar sem nenhum tipo de assistência, ficar escondido. Mas esse pano de fundo revela que mesmo nessa grande adversidade, ao ver a sua família dividida,
a ver a sua situação na velhice, pensando que poderia já estar descansando, está fugindo no deserto, um lugar sem nenhum tipo de assistência, mostra o quanto Davi confiava em Deus, o quanto ele depositava a sua confiança e a sua segurança em Deus. Nós podemos notar nesse salmo, e nós podemos entender nessa noite, que em tempos difíceis, em momentos de grande dificuldade, o nosso desejo de estar na presença de Deus, de estar com Deus, deve estar acima dessas dificuldades e principalmente deve estar acima das nossas necessidades pessoais. Nós vivemos em um sistema hoje que nos escraviza. Nós temos horários, chegamos ao fim do dia, parece que precisávamos de pelo menos mais 24 horas para terminar todas as nossas atividades. A gente é consumido por tanto que a nossa agenda é grande, é hiperdimensionada, e somos sugados. E quando chegamos em casa, nós não temos força sequer para entrar no banheiro e tomar um banho. A gente está desanimado, está batido, e isso, infelizmente, nos empurra, nos distancia da presença de Deus. Nós não temos ânimo, nós não temos vontade, o nosso coração está apertado, está agitado com as preocupações do dia. Estamos extremamente ansiosos e pecamos porque nós não obedecemos a palavra que diz que nós não devemos andar ansiosos em coisa alguma. O desejo do meu coração é que, ao expormos esse salmo, nós venhamos desejar a presença de Deus de forma mais intensa, ansiar pela presença dEle. Nesse salmo, Davi nos ensina algumas lições muito valiosas, e eu quero tirar algumas, 3 pelo menos. E a primeira lição que Davi nos ensina ao escrever esse salmo é que nós devemos desejar ao Senhor acima da conservação da nossa própria vida. Nós devemos desejar ao Senhor acima da conservação da nossa própria vida. Observe o versículo de número 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Quando você está no deserto, não é o ouro que é o bem mais precioso. Quando você está no deserto, não é o diamante que é o bem mais precioso. No deserto, a água é o bem mais precioso. E Davi está fugindo, está no deserto, teve que fugir às pressas. Então a água está racionada, o seu corpo está sofrendo os embates físicos da falta da água. Mas ele não está hiperdimensionando a sua preocupação com a sua necessidade física. Ele está dizendo o quê? A minha alma tem sede de Ti. A sede por água não se compara à sede da alma de Davi por Deus. Observe que no deserto, Davi lança mão desse anseio por água para se referir ao que realmente o preocupava: a distância da arca e da presença do Senhor. Observe que Davi sabia que Deus estava com ele. No entanto, Davi, ele sabia que também Deus estava onde a arca estava, e Deus se manifestava a seu povo naquele lugar. E agora Davi se viu obrigado a estar distante da arca do Senhor, do santuário do Senhor. E a sua preocupação nesse momento não era com a água que lhe faltava, a sua preocupação era com a ausência de Deus. No momento de dificuldade, Davi estava distante do Senhor, e isso estava afligindo a ele muito mais do que a sede. Às vezes nós não entendemos isso, porque o nosso apego às nossas necessidades, o nosso apego às nossas carências é muito maior do que o nosso desejo por Deus. Tocamos a nossa vida sem desejar a Deus, andamos, a nossa alma está com sede, a nossa alma está sedenta, a nossa alma está precisando da presença de Deus, e nós insistimos em alimentar as nossas necessidades e as nossas carências.
Nós aprendemos com Davi que a sede por água não se compara à sede da alma por Deus. Aprendemos também que nós devemos desejar ao Senhor acima da conservação da nossa própria vida, porque a fidelidade do Senhor é melhor do que viver. Observe, versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, e por isso os meus lábios te louvam. Irmãos, Davi estava vivendo um risco de vida iminente. Ele fugiu correndo, a maioria do seu exército havia ficado com Absalão, ele fugiu com a minoria, com 600 homens que estavam com ele quando ele estava perambulando pela terra dos filisteus. Um contingente pequenininho, então ele estava correndo um risco de vida. Mas ele entende que nem a sua própria vida superava a importância de Deus para ele. Ele diz, a sua graça, e essa palavra graça, no hebraico significa a sua fidelidade às suas promessas, a sua fidelidade é melhor do que a vida. Ele está depositando no Senhor a confiança de que a vida dele não é dele. As suas necessidades não é dele, Deus é o soberano da vida dele. E ele diz, a sua graça, Senhor, a sua fidelidade, o seu amor é muito melhor do que a minha vida. Então não importa o que vai acontecer, o que eu quero é estar na presença do Senhor, sendo alimentado pela sua presença. E um outro ponto que nós podemos ver, na continuação do versículo 4, é assim, ó, assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. O que Davi está querendo dizer aqui? Que ele não sabia se ele iria viver mais um dia, mais uma semana ou mais um mês. O que ele tinha certeza é que enquanto ele vivesse, ele iria exaltar o nome do Senhor. Nós não temos tempo sequer para isso, para parar e pensar. Quando falamos de morte, muitos cristãos entram em surto, se desesperam. Não, eu quero morrer, mas não precisa ser hoje não. Porque nós em momentos de dificuldades, em que a nossa vida existe, nós estamos emocionalmente no limite, o nosso coração disparado, a gente fala, nossa, agora eu vou ter um infarto, eu vou ter um AVC, me segura, Deus. Isso é porque a nossa mente está extremamente voltada para as nossas carências, para as nossas necessidades. Nossa mente tem que estar concentrada num Deus Todo-Poderoso, que é o Deus forte, o Elohim. Essa palavra, ela também é encontrada em Gênesis 1. No princípio, criou Elohim. É o Deus que ele é tão poderoso, que criou os céus e a terra. É o Deus Todo-Poderoso, que é fiel para cumprir as promessas que ele tem para a sua igreja. É o Deus Todo-Poderoso que é fiel para cumprir as promessas que Ele fez sobre a sua vida. É o Deus Todo-Poderoso, o qual você não precisa temer a perda da sua vida. E é o Deus Todo-Poderoso que cumpre a você exaltar todos os dias da sua vida. Não importa se você vai viver até amanhã, se você vai viver até daqui um mês, ou se você vai viver mais 30 anos, cumpre nos bendizer e adorar esse Deus. Devemos desejar ao Senhor acima da conservação da nossa própria vida, e lá no versículo diz, no versículo 5, explica, porque em lugar da ansiedade e da insegurança, nossa alma deve ser alimentada com louvores a Deus. Olha o que o versículo 5 diz, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma. O que Davi está dizendo é que a alma dele está sendo alimentada pela presença de Deus. Estar na presença de Deus, ele está sendo alimentado. E como acontece esse alimento da alma? Na segunda parte do versículo 5. Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. A alma de Davi, somente alimentada pela presença de Deus, pelo gozo da presença de Deus, por conta da adoração, da celebração, do júbilo. E aqui nós vemos um contraste muitas vezes com a nossa vida. Porque em lugar de júbilo, em lugar de exaltação e em lugar de gratidão, existe o quê? Murmuração.
Em lugar de nós adorarmos a Deus, olharmos para a situação e falarmos: Senhor, eu te amo, a sua presença é suficiente para mim. Não, nós estamos murmurando: por que, Deus? Por que eu, Senhor? Por que a minha família? Por que isso aconteceu comigo? Davi diz que a sua alma está farta e alimentada, porque a sua boca está cheia do alimento precioso que é a adoração a Deus. Exaltarmos a Deus. Está doendo, chora, mas chora de alegria. Está em alegria, chora e exalta de alegria, e louva e regozija, porque Deus é o Senhor soberano da sua existência. Salmo 139 diz que a primeira batida do nosso coração e o último suspiro que iremos dar, Ele escreveu. Não há nada que possamos fazer, nem que vai mudar um tio ou uma letra daquilo que Deus reservou para as nossas vidas, meus irmãos. Cumpre a nós, portanto, entender que devemos desejar ao Senhor acima da conservação da nossa própria vida, e é isso que nós vemos do versículo 1 ao 5. Mas também, em segundo lugar, esse salmo nos ensina que nós devemos desejar ao Senhor mais do que nosso tempo de descanso. Diego, não está falando nada disso aí não, meu tempo de descanso é sagrado. Está falando sim, olha lá no versículo 6. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Imagine você, um rei, já velho, sofrendo as dores emocionais de seu filho que o traiu, no meio do deserto, sem nenhum mínimo de conforto, e em meio a essa dificuldade intensa, a essa dor brutal, o único momento que ele tem para se refrescar de tudo isso é onde? No sono. Mas o que Davi faz? Ele abre mão do seu sono e do seu descanso para intensamente meditar no Senhor seu Deus. E isso aqui me confrontou demais quando eu estava preparando o esboço do sermão, porque a nossa hora de descanso, ela é sagrada, a gente não abre mão dela. Você fala assim: não, olha, nossa, estou cansado, eu estou extremamente estafado, eu não consigo, eu tenho que descansar agora. É fato que a palavra do Senhor nos ensina por vezes que enquanto estamos dormindo, o Senhor está trabalhando por nós. Isso é dito lá no Salmo de número 3, que inclusive foi escrito nessa mesma perseguição que Davi estava sofrendo. O Salmo de número 3, versículo 5, e a minha esposa diz que esse é o meu versículo real, da minha vida. Em paz me deito e logo pego no sono. Ela diz que eu não chego no logo. A hora que eu falo em paz me deito, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque só Tu, Senhor, é que traz segurança para a minha alma. A minha alma descansa em Ti. Várias vezes minha esposa pergunta: mas você dorme rápido demais, e as preocupações? Irmãos, nós devemos descansar em Deus, que é o Senhor da nossa alma, é a segurança da nossa existência, é o Deus que controla as nossas vidas. Então, em tempos de dificuldade, nós devemos desejar ao Senhor, por vezes, no nosso tempo de descanso. É muito bom descansar, é muito bom estar entendendo que Deus está cuidando de nós, mas existem momentos das nossas vidas em que nós devemos abrir mão do nosso descanso e buscar a face de Deus. E é o que Davi ensina no versículo 6. Ele está deitado e ele começa a recordar dos feitos que Deus fez nele, e ele começa a meditar durante a vigília da noite. Todas as vezes que nós somos levados e impulsionados a desejar ao Senhor, imediatamente e proporcionalmente nós devemos renunciar a alguma coisa que apetece a nós mesmos. Renunciar às nossas vontades, renunciar ao nosso descanso. Se nós desejamos intensamente o Senhor, todos os momentos, inclusive o nosso descanso, deve ser santificado ao Senhor.
Aprendemos, portanto, que devemos desejar ao Senhor acima da conservação da nossa própria vida. Devemos desejar ao Senhor mais do que o nosso tempo de descanso. Também, e em terceiro lugar, nós devemos desejar ao Senhor mais do que a nossa segurança pessoal. Em tempos de Bolsonaros, e em tempos de armas, e em tempos de busca da segurança do cidadão, nós somos levados a desejar ao Senhor mais do que a nossa segurança pessoal. Observe o versículo 7 e 8. Porque tu, Senhor, me tens sido auxílio. Essa palavra aqui significa proteção. A sombra das tuas asas, e Davi que faz uma metáfora a uma ave que protege os filhotes debaixo das suas asas, a sombra das suas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti. Por qual motivo que a alma se apega a Deus? Porque a sua destra me ampara. Davi adora ao Senhor porque Deus é a sua proteção. Imagine o seguinte, qual que é a segurança de um rei? A segurança de um rei, primeiro, é o seu exército. Davi estava sem o seu exército. A segurança de um rei são as muralhas da cidade. Davi teve que fugir da cidade. Jerusalém tinha ficado para trás. E agora? Davi está no meio do deserto, à mercê de vários tipos de perigo. Só que Davi, porque ele ama o Senhor, porque todos os dias ele está na casa do Senhor, lembra do Salmo? Eu medito de dia e de noite em ti, todos os dias estou na sua casa. Porque Davi busca o Senhor intensamente, porque Davi está com a sua alma apegada ao Senhor, ele não tem medo do que possa lhe ocorrer, porque ele tem um grande escudo, que é o próprio Deus. Ele fala que Deus é a sua proteção. Deus é como se fosse uma ave que o protege, é como se Deus estivesse com as suas asas o protegendo. E ele diz mais, que a destra que simboliza o poder de Deus é que o sustenta. Irmãos, é muita fé, não é? Ele fala assim, olha, eu não preciso de exército, eu não dependo de muralha, não preciso ter arma lá em casa. Eu não estou fazendo nenhuma apologia a ter ou não, tá? Não estou entrando nesse detalhe. O que eu estou dizendo é que Davi confia fortemente em Deus, a ponto de dizer que não tem nada que o protege mais do que a presença de Deus. Ele não precisa de mais nada, ele diz, eu preciso do Deus da minha vida. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o nosso socorro presente na angústia. Como é maravilhoso ver que um homem de sangue como eu e você, pecador como eu e você, um homem que só é chamado segundo o coração de Deus, porque Deus o chamou, porque Deus o escolheu, porque se dependesse dos méritos de Davi, assassino, adúltero, homicida, um péssimo pai, um péssimo marido. A diferença é que Davi reconhece a sua miséria. Essa muitas vezes é a nossa diferença para Davi. Nós não somos orgulhosos, vaidosos e dizemos para Deus, Deus, ó, essa aqui pode deixar que esse abacaxi eu consigo. Só não precisa, esse aqui eu resolvo. Esse aqui, só não precisa mexer não, você está muito ocupado, olhando a órbita do universo, esse problema aqui, não. Nós devemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança naquele que nos protege, aquele do qual a sombra das suas asas nós devemos estar seguros, aquele com a sua destra poderosa, a sua destra que formou céus e terra, que formou o universo, estrelas, que formou o homem, nos ampara.
devemos confiar nesse Deus. E mais do que isso, devemos desejar intensamente viver na presença desse Deus, acima da nossa segurança pessoal. Algumas conclusões que nós podemos tirar desse texto. Primeiro, nós devemos ter confiança e segurança de que Deus agirá em nosso favor. Do versículo 9 ao versículo 11, Davi explica o que acontece com aqueles que se voltam contra a vontade de Deus. Porque você pode ler esses versículos e dizer, não, esses versículos está falando a respeito dos inimigos de Davi. Irmão, note, a promessa que Deus fez a Davi foi qual? Que o trono dele ia subsistir o quê? Para sempre. E da descendência de Davi veio quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando os inimigos estão se insurgindo contra Davi, eles não estão se insurgindo contra Davi, eles estão se levantando contra o próprio Deus. E Davi, consciente dessa promessa, de que o trono dele se manteria para sempre, que Deus iria trazer o Salvador do mundo através do trono dele, Davi diz, olha, aqueles que procuram a minha vida para destruir, olha, não subsistirão. E essa é a primeira conclusão que nós devemos chegar aqui nesse texto. Se nós confiarmos em Deus, se nós realmente desejarmos a Deus, Ele agirá em nosso favor. Mas por qual motivo? Por minha causa não, por causa do seu grande prazer, por causa do seu grande plano, que Ele tem desde a eternidade sobre nós. A segunda conclusão que nós podemos tirar desse texto, é que se nós ardentemente desejarmos o Senhor, pode vir qualquer que seja a circunstância, a nossa alegria não será abalada. Olha o que Davi diz lá no versículo 11, o rei, porém, se alegra em Deus. A adversidade veio, eu me alegro em Deus. O inimigo vai me matar, eu estou passando por uma dificuldade terrível na minha família, o rei se alegra em Deus. Estou passando uma dificuldade terrível profissionalmente, ainda mais num país que está dando a mínima para a sua população. Estamos passando por uma questão severa financeira no nosso país, mas mesmo assim, a nossa confiança posta em Deus, o nosso coração desejando ardentemente Deus, a nossa alegria não será abalada, por motivo nenhum. Algumas aplicações práticas para nós nessa noite, para que nós possamos aplicar esse texto no nosso coração. A primeira aplicação, busque efetivamente, sonde a você mesmo nessa noite, e entenda onde é que está o seu coração. Mateus 6:21 diz, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Qual é o seu tesouro? Qual é o seu tesouro? O seu tesouro são os seus bens? O seu tesouro é a vida aqui? O seu tesouro são seus filhos? O seu tesouro é o seu esposo e a sua esposa? Onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. O nosso coração deve estar no Senhor Deus, porque com o nosso coração no Senhor Deus, todas as demais situações, nossos filhos, nosso cônjuge, tudo estará debaixo das mãos do Senhor. Então busque nessa noite, onde está o seu coração? Você realmente está desejando ardentemente o Senhor? Tenho lido alguns livros dos puritanos, por último, e quando a gente começa a ler, a gente fica chocado. Puritanos são ingleses que viveram entre o século 16, 17, 18.
homens íntegros, mulheres íntegras, famílias, que buscavam ao Senhor ardentemente. Mas não é que eles iam para o monte e ficavam a semana e o mês lá, não. Não é que eles vinham para a igreja todo culto e participavam de tudo, não. Eles desejavam a Deus intensamente, do acordar ao deitar, seja que fosse no trabalho, que fosse na reunião da família, que fosse onde quer que eles estivessem, eles desejavam de uma forma intensa a Deus. Eram pessoas extremamente prósperas, as pessoas mais ricas, os intelectuais da época. São eles que saíram da Inglaterra fugidos e foram para os Estados Unidos e povoaram os Estados Unidos. Mas o Deus do século XVI, XVII e XVIII é o mesmo Deus do século XXI, meu irmão. Ele não muda, ele não mudou, não há sombra de mudança nesse Deus. Busquemos onde nosso coração está e busquemos efetivamente esse Deus. Que comece hoje. Se a sua vida está extremamente desamparada, se você está vivendo a sua vida ao léu, sem buscar a Deus, sem buscar intensamente a Deus, que hoje seja um ponto de ruptura nisso. Segunda aplicação que nós aprendemos com esse salmo, para desejarmos ao Senhor, para que nosso coração se encha dele, nós devemos nos aplicar ao estudo da palavra, à oração e a uma busca incessante de Deus. Existem vários momentos na nossa vida que são extremamente importantes para nós. O dia do aniversário de 15 anos das meninas, o dia do casamento, o nascimento do filho, os acontecimentos quando você se forma na faculdade, quando você passa numa prova difícil como a da OAB, são momentos que ficam gravados em nossa memória. A pergunta que eu quero fazer com você nessa noite: existe algum momento da sua vida gravado na sua memória e no seu coração que você deseja intensamente a Deus e isso é o maior tesouro da sua vida? Que nós possamos ter mais momentos de busca a Deus, para que esses momentos se tornem intensos e que a presença do Senhor seja intensa em nossa vida. Irmãos, nós não podemos continuar vivendo como estamos. Nós precisamos buscar a Deus de toda a alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Ah, mas está sendo uma bênção, várias pessoas, amém. Deus está trazendo pessoas, famílias abençoadas, mas nós não podemos nos acomodar na nossa vida privada, no nosso devocional diário. Nós devemos buscar intensamente a Deus, não podemos nos acomodar, para que Deus faça manifestar em nós a sua presença, e que o Espírito Santo de Deus encha o nosso coração, transborde a nossa alma por Ele, para que nós venhamos experimentar avivamentos como o pastor John Stott experimentou no ano de 59, em que ele, abrindo a palavra num simples culto de oração, pôde experimentar o agir do Espírito Santo, em que pessoas em silêncio começaram a se ajoelhar, chorando, derramando as suas lágrimas. Durante 3 dias houve arrependimento, quebrantamento de coração e um desejo ardente pela presença de Deus naquele lugar. Que isso aconteça nas nossas vidas, esse é o desejo do nosso coração. Que Deus implante em nós um avivamento genuíno, para que não vivamos apenas superficialmente, mas intensamente o desejo pela presença de Deus. Amém?